o Fortaleza tem que contratar mais 2 zagueiros, André. Só com 3 não dá, não. Eu acho que precisa contratar mais 2 zagueiros, né? Tem essa questão ainda dessa indefinição do Kusevich, né? Se o Fortaleza vai tentar comprá-lo. Eu acho que deveria. A temporada foi muito boa dele. Você pode até trazer um cara do mesmo nível dele, mas o cara vai ter que se adaptar, uma situação diferente. O Kusevich já está adaptado e fez uma temporada excelente. Então, eu tentaria manter o Kusevich. Opa, rapaziada! Léo na área, chegando com mais novidades no Leão Breaking News. No Jogada Primeiro Tempo, os caras analisaram o elenco do Leão para 2025 e mandaram a real. Ainda faltam reforços. Será que o Kusevich fica? E mais 2 zagueiros, um meia e um ponta? Bora conferir tudo nesse papo cheio de detalhes. Quer assistir o programa completo? O link tá na descrição, corre lá no canal do Jogada. Vamos falar agora sobre o time do Fortaleza? Alô, torcedor tricolor. Será que o elenco tá bom, tá fechado? Já tá praticamente pronto pro ano que vem ou tem lacunas ainda pela frente? Meu amigo Vladimir Marques, este é o elenco que o Fortaleza tem hoje. Jogadores com contrato para a próxima temporada. Goleiros, Breno, João Ricardo e Santos. O Breno contratado. O Santos com a questão a definir. Futuro ainda está incerto. Zagueiros, Brites, Tite e Cardona. Daqui a pouco a gente explica a questão do Kusevich, porque que ele não está aqui. Lateral direito, Mancuso e Tinga. Lateral esquerda, Felipe Jonathan, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa. Meio de campo, Lucas Sacha, Matheus Rossetto, Paul Fernandes, Zé Wellison, Martínez, Pedro Augusto, Cauã, Pochettino e Caleb. E no ataque, Lucero, Machuca, Breno Lopes, Marinho, Moisés, Kevin Andrade, Pikachu, Renato Kaiser e Dylan Borreiro. Vlad Marques, para começar o ano, tá bom? Tem alguma lacuna que deva ser preenchida? Que observação a gente pode fazer do elenco do Fortaleza até agora, que anunciou 4 contratações para 2025? Se a gente está falando que o Ceará contratou muito em termos de quantidade, com 12 reforços, o Fortaleza tem sido bem mais pontual no mercado, com 4 nomes acertados até aqui. André, realmente é um panorama diferente, né? O caso do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza tem que contratar mais 2 zagueiros, André. Só com 3 não dá, não. Eu acho que precisa contratar mais 2 zagueiros, né? Tem essa questão ainda dessa indefinição do Kusevich, né? Se o Fortaleza vai tentar comprá-lo. Eu acho que deveria. A temporada foi muito boa dele. Você pode até trazer um cara do mesmo nível dele, mas o cara vai ter que se adaptar, uma situação diferente. O Kusevich já está adaptado e fez uma temporada excelente. Então, eu tentaria manter o Kusevich. Se não, contratar 2 zagueiros. Eu acho que ainda precisa contratar um meia, porque a gente não sabe como é que vai estar o Caleb, né? E eu contrataria ainda um ponta direito. Ainda tentaria contratar um ponta direito. Centroavante, você tem o Lucero e tem o Kaiser. Você não sabe se o Kaiser fica, né? Mas se os 2 ficarem, beleza. Mas eu contrataria então 2 zagueiros, um meia e um ponta direita ainda. 2 zagueiros, um meia e um ponta direita ainda é o que o Vladimir Marques traria no mercado. E você, torcedor? O que você acha que o elenco do Fortaleza ainda precisa para a próxima temporada? Participa com a gente, manda a tua opinião. E aí, Alexandre Mota? Pois é, né? O Fortaleza ele já tem um elenco muito robusto. Tem muitas peças, muita gente que já foi ali testada, né, pelo Vojvoda. E aí se explica, né? Permanência na Série A, trabalho de continuidade, manutenção do treinador. O sarrafo que o Fortaleza se colocou é muito alto, né? Fortaleza ele conseguiu o quê? G4, os últimos 4 anos em 2, aí a gente fala também de Libertadores, os 4 anos, 3 vezes ele foi para Libertadores, então ele se coloca em um padrão em que se exige mais do nível técnico da equipe como um todo, só que a equipe ela é bem abastecida, André, acho que em todos os setores. Nesse momento especificamente, a gente precisa lembrar o quê? Daqui 5 dias, o Fortaleza se reapresenta. Teoricamente... Dia 8. Exatamente. Ali para o dia 10, né, dia 11, 12, seria a viagem para os Estados Unidos.
Nesse momento, a gente não sabe qual é o dia dos jogos, nem o Fortaleza sabe, nem os adversários. Isso ainda está sendo debatido. Fortaleza deve oficializar nos próximos dias, porque ele enfrenta 2 equipes que acabaram saindo da competição de amistosos. Então, projetando para estar lá nesse torneio com o time todo preenchido, eu acho que faltam zagueiros, acima de tudo, né? São 3 zagueiros nesse momento. É pouco a quantidade. A gente está falando do Brits, do Tite e também do Cardona. O Kusevich é uma novela que ainda não se encerrou. O Fortaleza tem um entendimento de que há uma possibilidade de acordo ali junto ao Coritiba. Inclusive, o Fortaleza tá fechando aí, né, a venda do Bruno Melo pro Coritiba. Isso já tá até acordado, oficializado e tudo mais, né? Deve ser em torno ali de 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais a venda do Bruno Melo pro Coritiba. E aí hoje o Kusevich recebeu outras propostas também. Então há um entendimento e um bom relacionamento, viu? Na diretoria do Fortaleza junto à diretoria do Coritiba. Fortaleza que já cedeu jogadores em outros momentos ao Coritiba, inclusive Robson, né? Saiu recentemente, David da Hora já foi para lá. Nesse momento tem Bruno Melo e Benevenuto jogando lá. O Bruno Melo deve estar ficando, o Benevenuto deve estar voltando. Então há uma boa relação junto à diretoria. Eu acho que é mais a questão realmente junto ao Kusevich nesse momento, né? Dele gostar do projeto, dele estar fechado ali junto ao Fortaleza nesse momento, né? Com a afirmação de um novo contrato, ou querer ir para outro projeto, que eu acho que é mais difícil. Apesar do Grêmio, né, ser um time que está interessado nele, o Grêmio contratou o Quinteiros, que é um ex-técnico do Kusevich. Eles trabalharam juntos lá na Universidade Católica, que é um time chileno. Então, isso pode pesar aí, mas acredito que ele deve realmente ser oficializado, independente dessa circunstância. Aí, precisa de mais um zagueiro. Além do Kusevich. Se o Kusevich permanece, você tem 4. Fortaleza vai para 5 competições. O ano só vai terminar dia 21 de dezembro. E os 4, desculpa, Alexandre, só para os 4 que já estavam no elenco nesse ano. Exatamente, 4 jogadores que já estavam no elenco esse ano, né? O Tite acabou renovando. O Fortaleza nunca oficializou isso, mas o Vojvoda disse que ele renovou. Então são 4 zagueiros se o Kusevich permanecer. E eu acho que precisa de mais. Fortaleza vai para 5 competições. Fortaleza está na fase de grupos da Libertadores. Tem um calendário muito extenso nessa temporada, um calendário muito maluco. Eu estava até vendo hoje já, André, a questão de datas, né, de jogos. Final do Campeonato Cearense já está marcada para ser muito próximo ali ao torneio já da Série A do Campeonato Brasileiro de estreia. Aí antes disso já tem Libertadores, então são muitos torneios importantes ao mesmo tempo. E um intervalo assim de quarta, sábado, quarta, domingo. Então é tudo muito perto. Eu acho que é interessante ter mais zagueiros, até com nível de qualidade, né, que possa realmente brigar pela titularidade. E lá do meio para frente, o Vlad estava pontuando, né? Para mim, é importante ter um ponta direito que seja mais regulado que hoje é Marinho e Pikachu. O Marinho teve seus altos e baixos, termina a temporada em alta, realmente foi titular nos últimos jogos, só que acho que ele é muito irregular como um todo. E o Pikachu, ele, infelizmente, na temporada 2024, esteve muito abaixo do que se esperava dele. Não à toa ele perdeu a posição para o Marinho. Então talvez fosse interessante ter um ponto direito realmente para ser titular. O Dylan chega, né, como uma aposta na minha interpretação. Não acho que ele vai ser titular nesse momento. E eu buscaria um outro centroavante. Apesar de entender que o elenco já é muito robusto, tem muitas peças, a gente está falando de uma posição que você tem um titular e um reserva imediato. O Lucero estava em uma fase danada nessa temporada, né? Principalmente aqui no segundo semestre, em que ele não faz nenhum gol no retorno. Mas ele é titular, ele é importante mesmo assim. Aí naquele momento em que talvez fosse a hora do Renato Kaiser, você lembra o que aconteceu com o Kaiser? Sim. Tava no DM. Aí você já não tem outra peça. Só joga um, mas é importante ter pelo menos 3. É aquela coisa, né, Alexandre? Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem nem... Quem tem 3 tem 2. Na prática, né? Eu acho que o cálculo é exatamente esse. É uma posição muito difícil, é uma posição que hoje a gente tem, né, no mercado, um mercado muito inflacionado com relação ao camisa 9. A gente acabou de falar aqui, né, sobre o Alejandro, né? O Vitória queria permanecer com o Alejandro, o Bragantino estava dizendo, não, pague lá 30 milhões, 35. Bragantino que gastou 30 para comprar o Isidro Pita. 31 milhões, para ser mais preciso. 31 milhões de reais na cotação atual. Isso por 70% dos direitos, tá? Não foi nem exatamente, por 100%, não. Não é nem 100%. Então, só pra gente ter e entender como essa posição é difícil. Talvez isso até faça com que o Fortaleza entenda inicialmente que vai permanecer só com 2. Mas eu acho que seria interessante sim para o clube buscar mais um centroavante. Não porque a gente precisa dizer que não é o Lucero o problema, coisa do tipo.
mas realmente é para ter mais peças. Ah, Alexandre, tem um cara na base do Sub-20 que tá jogando muito, Cauê Canela. Pode ser ele essa terceira opção, caso o Vojvoda julgue necessário. Eu só tô pontuando que hoje o time só tem 2. Aí precisa buscar um terceiro. Pode buscar no mercado, pode ser um empréstimo, pode ser alguém da base, mas acho que seria interessante. Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Daqui a pouco tô de volta com mais sobre o Tricolor de Aço. É nóis!